pessoal, eu sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria continuar falando sobre a pré-história do autismo. No vídeo anterior eu comentei dos autistas que se desenvolveram, que cresceram assim como eu, antes de um diagnóstico oficial existir, antes de ter o nome autismo como uma condição neurológica estabelecida em algum documento de diagnóstico oficial. E essas pessoas viveram, se estabeleceram. Hoje eu queria falar um pouco sobre os autistas de hoje, as pessoas que vivem já com a oferta de um diagnóstico, terapias e tudo isso. Hoje eu vejo que as pessoas são desesperadas em encontrar um rótulo, em tacar uma etiqueta no filho. Ah, meu filho tem TDAH. Não, é síndrome opositor desafiador. Não, é autismo. Não, é não sei o quê. E fica essa obsessão por buscar uma caixinha para jogar a criança, ao invés de se ter um olhar para as necessidades do indivíduo. O que aquele indivíduo precisa? Qual é a angústia que aquela criança tem, né? A gente tem que pensar que cuidar da nossa prole, tentar desenvolver o nosso filho, é um comando biológico. Isso aí sempre existiu no ser humano. Você tem que ver quais as necessidades daquele filho para que a espécie progrida, continue. Isso não tem nada a ver com ciência, no sentido de diagnóstico, de médico, de terapia, o caramba quatro. Isso tem a ver com olhar para o meu filho. O que esse meu filho precisa? Seja ele neurotípico ou neurodivergente. Ele está com dificuldade em português? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Ou será que a dificuldade dele é em ciências ou história? Será que meu filho está com medo de cachorro por algum motivo? Vamos observar. Ah, não, o meu tem medo de escuro. Ou seja, eu vou ter um olhar para aquela criança, para as necessidades daquela criança, independentemente de rótulo, independentemente de querer estabelecer que a criança é daquele jeito ou tratar a criança exclusivamente por causa de um rótulo, de uma neurodivergência ou de qualquer coisa nesse sentido, né? Eu quando era criança, por exemplo, meus pais me puseram na escola que meu irmão já frequentava. É uma coisa absolutamente normal, só que eu não me adaptei naquela escola, eu tinha crise, eu chorava, eu ficava de castigo. E meus pais tiveram a sensibilidade de observar isso daí e falar, não dá para ele ficar nessa escola, o menino não fica na sala de aula o período inteiro, porque ou arruma uma confusão ou tem uma crise. E eles pegaram e me trocaram de escola. Veja, naquela época não tinha diagnóstico, eu não era autista, não sabiam nem o que eu tinha, por que eu era daquele jeito. Simplesmente eles olharam e falaram, aqui não dá para a criança ficar, temos que arrumar um lugar melhor para ele. É assim também hoje em dia. As pessoas, mas é o melhor especialista da cidade. Não, ele precisa da terapia XYZ. Calma, vamos olhar o que essa criança está precisando hoje. Eu posso precisar de uma coisa hoje, amanhã não precisar mais. Eu posso ter tido um desenvolvimento muito bom numa determinada atividade e hoje aquilo se esgotou, para mim não é mais tão necessário. Então eu acho que o mais importante do que você ficar com um álbum de figurinha, não, tenho que colar, tem que completar o álbum, né? Tem que ter o pediatra, a psicopedagoga, TO, terapia ocupacional, preciso ter a fono, preciso, quer dizer, você vai num desespero antes de olhar para a criança e ver o que meu filho está precisando hoje, o que essa criança de quem eu cuido, o que esse autista com quem eu convivo está precisando agora, hoje. Né? É claro, aí a terapia e o desenvolvimento da ciência vai ser muito útil, mas vai ser útil como ferramenta, não como elemento essencial para o desenvolvimento da criança. Isso vai ajudar a criança naquilo que ela está precisando naquele momento. E eu acho que os pais têm que ter absoluta sensibilidade. O profissional, mas é o mais bem indicado, o mais renomado, mas para o meu filho não funcionou. Nesse momento ele não se adaptou àquilo, aquela clínica ele não gostou, troca, tira, vai buscar outro caminho. Os pais têm plena condição de saber o que seu filho precisa, mais do que qualquer médico ou terapeuta. Sabe, se perceber o incômodo, o que será esse incômodo? Como será que eu posso aliviar essa angústia, essa dor? Isso eu não estou falando só de autista, não, estou falando de qualquer criança, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente pense antes de cumprir certas etapas. O mundo de hoje tem um nível de exigência de perfeição, os pais têm que ser perfeitos em tudo, parece que quem tira a nota na escola não é mais a criança, é o pai e a mãe. Então, acho que hoje o que a gente tem que pensar
em ser sensível, em olhar para o nosso filho, olhar para a criança de quem eu cuido e ver que necessidade essa criança tem. O que eu posso oferecer para ela ter uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais feliz.